Sagitário, existe um momento na vida em que insistir deixa de ser coragem e passa a ser apenas medo de mudar. As cartas mostram que você está diante desse momento, não porque perdeu o controle da situação, mas porque a espiritualidade está convidando você a abandonar uma versão da sua vida que já não acompanha quem você se tornou. E antes de iniciar a leitura, eu lembro que essa é uma leitura coletiva e que pode não ressoar com todo mundo. Então receba apenas aquilo que tocar o seu coração. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. Então vamos entender a mensagem para o signo de Sagitário. E houve aqui um período na sua vida em que havia muito entusiasmo. Talvez uma notícia, um encontro, uma oportunidade, ou até mesmo um sonho, fez o seu coração acelerar novamente. Você acreditou que estava iniciando um caminho capaz de transformar a sua realidade. Mas, quando tudo parecia caminhar em uma direção promissora, a vida mudou o ritmo. O que antes avançava começou a desacelerar. O silêncio ocupou o lugar das respostas e você foi levada a enfrentar um tempo de recolhimento. Hoje, eu entendo que esse intervalo não serviu para afastar você do seu destino, mas para afastar você daquilo que já não sustentava a sua evolução, o seu crescimento. Porque existe uma busca muito maior por coerência. Você não deseja mais que as coisas aconteçam de qualquer jeito, né? Você deseja que elas tenham um significado. Existe uma vontade de construir relações, projetos, escolhas que tragam paz, né? Harmonia, em vez de desgaste. É como se a sua alma estivesse deixando de negociar com aquilo que apenas ocupa espaço para dar valor ao que realmente permanece. E ao mesmo tempo, essa leitura, ela pede um discernimento. Nem todo desafio chega de forma de um inimigo declarado. Às vezes ele aparece como uma dúvida repentina, uma influência externa ou uma situação que faz você questionar o seu próprio valor. Então, antes de acreditar naquilo que provoca medo em você, pergunte a si mesmo, a si mesma, se essa voz vem da sua essência ou apenas das feridas que ainda não estão cicatrizadas. E aí, a vida pede para você uma decisão importante. Não é a vida escolhendo por você, será você percebendo que continuar repetindo determinados comportamentos irá custar muito mais caro do que aceitar uma mudança. A verdadeira chave dessa leitura não abre uma porta, mas ela desperta uma consciência. E quando essa decisão for tomada, começa um processo profundo de renovação. Algumas ideias antigas deixarão de fazer sentido, antigos pesos perderão força e até a forma como você enxerga poderá mudar. E o que nasce depois disso não cresce pela pressa, mas pela consistência. É uma fase em que cada pequeno passo fortalece as raízes daquilo que você realmente deseja construir. E essa transformação mudará também os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem compartilha a sua energia. Alguns vínculos continuarão ao seu lado porque evoluem junto com você. Já outros ficarão pelo caminho, não por falta de amor, mas porque cumpriram a missão que tinham na sua história. Quando uma árvore cresce, ela também projeta uma nova sombra e nem tudo consegue permanecer debaixo dela.
E essa leitura revela a presença da chama da transmutação, convidando você a transformar padrões antigos e a permitir que o novo encontre espaço para florescer. Existe uma frase que a espiritualidade parece repetir durante toda essa leitura. Você não precisa voltar a ser quem era para recuperar aquilo que perdeu. Talvez a verdadeira bênção não seja recuperar o que ficou para trás. Talvez seja descobrir que a pessoa que você se tornou já não cabe mais naquele lugar. Há ciclos que terminam porque fracassaram, mas existem outros que terminam porque cumpriram exatamente a missão que tinham na sua evolução. E saber reconhecer essa diferença é um dos maiores atos de sabedoria que uma alma pode viver. Lembre-se sempre que mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a sua alma precisa compreender. E se essa mensagem encontrou você no momento certo, não escreva uma palavra qualquer nos comentários. Escreva: eu escolho evoluir, não para convencer a espiritualidade, mas para lembrar a si mesmo, a si mesma, que a partir de hoje você decide caminhar em direção à pessoa que você nasceu para ser. Gratidão por permitir que eu compartilhasse essa leitura com você, que o povo cigano, que a mãe Iemanjá e que toda a espiritualidade de luz abençoe seus passos, fortaleçam a sua fé e iluminem os caminhos que se abrem diante de você. E se essa mensagem fez sentido para a sua alma, será uma alegria acompanhar você na nossa próxima leitura. Gratidão pela sua confiança, pela sua companhia. Fica com Deus. Tchau, tchau.